Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, gol. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Hispaneca pós-férias, pós-vacaciones, se preferirem, onde vamos começar a abordar a época 22-23. E com isso, tal como já anunciámos nas redes, vêm algumas novidades, se bem que houve uma novidade que ocultámos das redes, que foi o alargamento do painel, que, para os mais atentos, não é uma cara desconhecida, já gravou episódios connosco no ano passado, mas que agora vai passar a ser membro residente, porque, e quem esteve atento à época passada percebeu, que o Rodrigo deu um ghost gigante na gente. Portanto, precisávamos aqui de alguém para representar o Sport Lisboa e Benfica, essa instituição centenária que merece ser representada. Portanto, fomos buscar o grande João Gil. Meu caro, como estamos? Olá a todos. Tudo bem, estou aqui contente. Obrigado pelo convite que vocês me fizeram para me juntar ao vosso projeto. Foi com bastante honra que o aceitei. E cá estou eu para gozar com vocês, para falar do meu clube e também dos vossos, não é? E de toda a realidade esportiva mais incisivamente no futebol. E pronto, é isto. Olha, boa primeira intervenção. Acho que tinhas isso escrito, mas está ótimo. O ponto está excelente. Portanto, depois entretanto das outras novidades já anunciámos nas redes sociais, não acho que vale muito a pena estar a explorar isso agora, mas a parte do YouTube há de voltar, uma newsletter há de começar, acompanhamento nas redes vai continuar, portanto, se para mais pormenores vejam o post que nós fizemos tanto no Twitter, tanto no Instagram, para não estarmos a roubar tempo do episódio, porque hoje vamos fazer o episódio que fazemos todos os anos desde que isto começou, de previsão da Liga, e é sempre muito giro ir ouvir os antigos e vir comparar com os resultados a sério. Portanto, em primeiro, gostaria de abordar a situação atual e o mercado de cada um dos nossos clubes. Vamos por ordem do campeonato passado. Portanto, Rocha, desde o nosso último episódio, sendo que o último foi gravado depois da última jornada, o Porto já ganhou mais 2 títulos, portanto a taça é a supertaça. Não gostei, mas diz-me o que é que achas da situação atual do Porto, o mercado e o que é que achas para a próxima época. Bem, olá a todos, desde a última vez que gravámos, também dar as boas-vindas ao Gil. Bem, sobre o mercado do Porto, ou melhor, sobre a realidade do Porto, a realidade futebolística do Porto, felizmente, é sempre positiva, tendo em conta principalmente estes últimos anos em que temos o Sérgio Conceição como treinador. E isso garante-nos que pelo menos a parte futebolística está saudável. Quanto ao mercado de transferências, já não se pode dizer a mesma coisa. Fomos mal habituados, acho eu, nos últimos anos, o Sérgio Conceição fazer muito com pouco. E se calhar acho que o estamos a pôr um bocadinho demasiado à prova. Acho que tanto o Benfica como o Sporting se reforçaram bem. Acho que neste momento, mesmo com o mercado do Porto, as 3 equipas estão mais ou menos ao mesmo nível, mas obviamente eu como portista quero ter a minha equipa acima das outras, e portanto para isso é preciso muito mais. No mercado de inverno perdemos o nosso jogador mais importante, o Luís Dias, por um valor que pode chegar a 60 milhões, mas se calhar se ele tivesse ido no mercado de verão já valeria muito mais. Neste momento já é do top 15, acho eu, jogadores mais valiosos do mundo. E portanto acaba por ser uma venda que deixa um amargo na boca. E agora no mercado de verão vendemos Fábio Vieira ao Arsenal por 25 milhões, por 35, e o Vitinha por 40. Também outra vez valores que podem acrescentar mais 5 milhões, uma coisa assim. Mas também são 2 médios de tenra idade, ambos 2000, acho eu. E portanto que irão valer muito mais no futuro. 2 jogadores fulcrais na equipa do Porto, o Vitinha titular a 100%, o Fábio Vieira desde o inverno cada vez tinha vindo a ser mais titular ainda,
e portanto são duas posições que ficaram desfalcadas e que ainda não foram repostas. Acabámos por contratar definitivamente o Eustáquio ao Passos Ferreira, mas já contávamos com ele na época passada por empréstimo, portanto desse ponto de vista não se altera nada. Vão subir Vasco Sousa e Bernardo de Folha da equipa B, mas são jogadores que, por muita qualidade que tenham, ainda não conseguem pegar de raiz na equipa titular, e portanto o meio campo é sem dúvida alguma a posição que nos falta reforçar. A saída do Luís Dias acaba mais ou menos por ser reforçada pela entrada do Verón, que embora seja um jogador que ainda tem muito a evoluir, tal como foi o Luís Dias quando chegou cá, que também não jogava assim tanto. O Verón, acredito que vai ser igual, veremos o patamar a que pode chegar, mas acaba por ser uma entrada que combate essa saída de Luís Dias no inverno. E depois a melhor contratação do Porto, penso eu, que é o David Carmo, que ainda que tenha sido bastante cara, 20 milhões, acho que foi um recorde da Liga Portuguesa. Prefiro que o Porto dê 20 milhões por um jogador destes do que andar a dar 5 aqui, 5 ali, 5 ali por jogadores que depois vai acabar por emprestar. Portanto, acho que foi uma contratação acertada, mesmo por este valor. E portanto, acho que as duas contratações que o Porto fez bem. Não andamos aqui a comprar, como disse, jogadores por valores mais pequenos para depois serem emprestados. Isso também acho que não vale a pena. Agora é preciso reforçar o meio campo, e porque acho mesmo que é o setor que nos está a fazer mais falta neste momento. Só dar aqui mais uma nota, que é para a transferência do Francisco Conceição para o Ajax, que é um valor absolutamente ridículo. 5 milhões de euros para um jogador de 19 anos é ridículo. Era um jogador que não era titular, é verdade, quer dizer, a entrar entrou em bastantes jogos, mas deve ter feito para aí 15 jogos já na época passada, não fez muitos gols, não fez muitas assistências, mas tem uma qualidade inacreditável, uma técnica de outro mundo, e 5 milhões é um valor ridículo, e não tenho dúvida alguma que daqui a uns anos ele vai sair do Ajax para muito mais. Portanto, acaba por ser uma pena, e lá está. O que nos vale é que o lado futebolístico é assegurado pelo Sérgio Conceição, porque se calhar com outro treinador estávamos muito, muito pior. Bem, pegando já, para falar do Porto, pegando já na última coisa que tu disseste, é uma frase que eu tenho repetido N vezes no Twitter do Espanha, que se calhar já desde junho, desde a transferência do Vitinha, é que Sérgio Conceição é um absoluto santo. Eu não vejo mais ninguém com predisposição ou amor ao clube que estivesse na posição dele e a aturar com o que ele atura. Porque a direção e a SAD do Porto não lhe dão condições quase nenhumas em termos de plantel para fazer o que ele faz. Portanto, ele já era um treinador muito bom e já tem sido, aliás, desde o início deste podcast, que é treinador do Porto, e desde aí que já o temos elogiado, e também já tem mudado muito a sua postura fora de campo, o que também tem melhorado bastante a prestação dentro de campo do Porto, pelo menos a meu ver. E para além disso tem evoluído bastante taticamente, porque consegue fazer muito com pouco. Ou quando tem muito, tinham-lhe logo esse muito. Tinha um diamante em bruto como era o Luís Dias, e ok, isso é ter muito. Eu acho que ter o Luís Dias, Vitinha e Fábio Vieira no mesmo plantel é ter muito. Só que do nada tiram-lhe esse muito. Um em janeiro e 2 no verão. E por valores que não são assim nada de bestial para depois se poderem investir outra vez. Claro que sabemos que nos últimos anos a situação financeira do Porto, especialmente na parte da SAD, na parte do futebol, não é a melhor, mas também acho que neste momento não é propriamente crítica. E andar a vender ao desbarato, seja por aceitar o valor que se dá, seja por haver cláusulas de rescisão, é totalmente... que não cabe na cabeça de ninguém um jogador ter, como por exemplo o Francisco Conceição só tem uma cláusula de rescisão de 5 milhões, é uma coisa que acho que não cabe a ninguém. Obviamente que o Porto, mesmo que faça essa proposta de renovação, também tem de dar coisas que ali sim o jogador a renovar, não é só a proposta a aparecer. E acho que isso tem existido pouco esse apoio, seja Conceição por parte da estrutura, apoio no sentido de recursos, obviamente que o apoio e o aval da direção ele tem, porque é o único elemento aqui que ainda está a manter o Porto futebolisticamente bem.
porque sabemos que isso também já são outros temas, mas acho que está a começar a existir uma divisão maior em termos de política dentro do Porto. Acho que se calhar já a prever um pouco o retirar de Pinto da Costa, ou pronto, quando Pinto da Costa sair do clube, no fundo. E acho que está ali a existir uma pouca divisão, e acho que a única coisa que ainda está a unir as pessoas um pouco dentro do Porto é mesmo os bons resultados a nível do futebol e de algumas modalidades também, e acho que isso está a ser assegurado pelo Sérgio Conceição. Provas disso são a Liga conquistada o ano passado, a Taça Portugal e a Supertaça agora. Vamos ver como é que corre esta época com o Benfica, que promete ser mais competitivo do que tem sido nos últimos 2 anos, com o Sporting, que está a manter o projeto que já tinha e que já ofereceu o ano passado em certas vertentes competição ao Porto, e agora com uma terceira frente. Vamos ver como é que isso corre, mas Sérgio Conceição é de facto, devia ser beatificado, a meu ver, só podia ser assim. Gil, o que é que achas da situação do Porto? Olha, concordo maioritariamente com tudo o que vocês têm dito. Acho que, por exemplo, vou começar com as saídas do Porto. Tanto o Vitinha como o Fábio Vieira saem por valores que são justos para esta altura, mas se calhar daqui a um ano saíam pelo, sei lá, mais 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Acho que não era escândalo nenhum. Mas para esta altura em que eles saíram, não me pareceram valores também escandalosamente baixos. Já o Francisco Conceição parece-me um caso bastante diferente. Sempre se ouviu dizer que o Porto tentava renovar com ele para aumentar a cláusula de rescisão de 5 milhões. E sinceramente não consigo perceber como é que não conseguiu renovar com o Francisco, logo o filho do seu treinador. Acho um bocado estranho, não sei se foi por dinheiro, mas se foi por dinheiro, acho que o Porto devia ter feito um esforço para aumentar o salário do jogador. Se foi porque o jogador queria sair, duvido muito, sinceramente, porque o jogador já deu mostras de que é portista, gosta bastante do Porto, portanto não vejo qual a razão para ter saído. Desportivamente o Porto está bem, também não há razões por aí. Portanto, eu penso, não terá sido também por causa do próprio Sérgio Conceição, sei lá, por pressão sobre ele, por pressão sobre o filho, achou melhor a saída e não colocou entraves à saída e se calhar até aconselhou o filho. Não faço ideia, estou a especular, mas parece-me se calhar uma razão a considerar, já que outras razões são mesmo a financeira, para ele não ter aceitado a renovação. E mesmo a financeira, como disse, duvido que o Porto não tivesse dinheiro para pagar um salário mais alto, que ele de certeza não ganhava muito. Pronto, depois quanto às entradas, a entrada do David Carmo acho que é um excelente reforço em termos de qualidade. Em termos do valor, entendo que 20 milhões seja talvez adequado. É um central, não nos podemos esquecer disso, mas se calhar 20 milhões. Eu não vou dizer nada porque o Benfica também anda no mercado a trabalhar com esse senhor, com o presidente do Braga também, lá com a história dos 20 milhões. Mas acho que 20 milhões talvez tenha sido puxar também um bocadinho a corda a mais, apesar de ser um excelente reforço. E de concordar com o Rocha quando ele diz que prefere gastar 20 milhões num jogador que seja bom, de qualidade, do que andar a gastar 3 e mais 2 ali e mais 5 ali. Pronto, como o Benfica faz, por exemplo, ano passado compra Gil Dias, compra Meitês por esses valores, e depois é o que se vê. Depois aquele jogador, o Gabriel Verón, que foi buscar ao Palmeiras, parece-me, é assim, o jogador em si parece-me ter qualidade. 10 milhões para a qualidade que ele tem parece-me pouco, mas por causa de toda aquela questão da sua vida fora de campo, não sei, poderá ser um problema, mas eu acho que o Sérgio Conceição, um treinador rígido como ele é, vai colocar qualquer ponto final a problemas que esse jogador cause, penso eu. Portanto, acho que o Porto fez um mercado positivo. Está agora também a tentar contratar o André Almeida, não é? Do Vitória. Também seria um bom reforço. Mas acho que até agora tem sido um mercado positivo. Falta-me falar do Marchezinho também, que saiu por 1 milhão ontem ou anteontem. É assim, pareceu-me que o negócio favorece mais o Marchezinho, que sabia que não ia ser titulado, que propriamente o Futebol Clube do Porto, que 1 milhão é irrisório para o valor do Marchezinho, é um excelente guarda-redes. Acho que em termos de valor-qualidade se justificava mais para o Porto manter o jogador e não ganhar 1 milhão. Mas acredito também que o Porto, acho que o Marchezinho é o terceiro jogador mais caro, ou era o terceiro jogador mais caro
em termos salariais do Futebol Clube do Porto e também compreendo a decisão de o vender para baixar ligeiramente a folha salarial, mas também porque o próprio jogador desejava jogar o Mundial e, portanto, Sim, desejava o sair. Marchezinho foi mesmo por pedido. Ele não, é um jogador que já tem 30 e 35 por aí. 34. E lá está, era o que estavas a dizer, queria jogar um Mundial e, portanto, ser Sim. o segundo guarda-redes e estar a jogar só na Taça Portugal não era algo que ele queria. Sim, exato. Se bem que pronto, eu acho que tanto ele como o Diogo Costa são jogadores de excelente qualidade, talvez o Diogo Costa mais, mas acho que o Marchezinho tem mais nível para o Futebol Clube do Porto. Certíssimo. Portanto, concluímos aqui a pasta Porto, digamos assim, e avançando, passamos agora para o Sporting, que é, enfim, é um tema que dá para falar de muitas coisas, acho eu. Porque, pelo menos eu, e lá está, vocês têm uma perspectiva de fora, já vão dizer a vossa opinião, eu não sou muito confiante para esta época do Sporting. Não em termos da constituição, ou seja, da constituição do plantel também, porque obviamente que perdendo Sarabia, perdendo um dos melhores jogadores do campeonato, e elogiando a época toda passada, obviamente que é um duro golpe. Veio Trincão, que eu acho que, apesar da melhor época da vida dele ter sido com o Ruben Amorim, num sistema semelhante, não acho que vá conseguir chegar sequer perto do nível do Sarabia, porque acho que teve 2 anos onde, apesar de ter treinado com os melhores jogadores do mundo no Barcelona, onde ainda ia tendo alguma rotação no Wolverhampton, acho que teve 2 anos sem dar grandes provas, digamos assim. Não sei até que ponto, também pelo que vi para a época, pode ser um jogador desse tipo, ou vá, tipo, de ter a mesma função do Sarabia. Obviamente não vai ser o abono de família do Sporting, mas algo semelhante. Quanto a mais reforços, o Franco Israel veio para ser suplente, agora vai ser um pouco lançado às feras com a lesão do Adam, mas até agora não dá para dizer muito sobre ele. Vimos 2 amigáveis com ele, ou melhor, 3 amigáveis com ele, e antes estava na Juventus, na Juventus Sub-23, portanto, obviamente que também não era alvo de muito mediatismo. O Santo Justo, não dá para ver a linha dele, porque veio, pronto, pelo que se dizia, pelo que os alemães diziam, pelo que os adeptos do antigo clube dele diziam, é um bom jogador, mas a partir do momento em que está para a época toda lesionado, não dá para, obviamente, tirar grandes conclusões sobre se vai dar alguma certeza a nível defensivo ou não, de modo a que eu acho que a melhor contratação do Sporting neste mercado foi mesmo Morita, porque foi um jogador que mexeu totalmente as medidas nos amigáveis, seja pela sua capacidade entre linhas, capacidade de passe, tem muita técnica, obviamente, leitura de jogo acima da média, e acho que, pelo menos para mim, devia ser titular agora em Braga em vez do Ugarte. Não que o Ugarte seja um mau jogador, obviamente, quando passado provou exatamente o contrário, mas acho que o Morita está com mais ritmo agora da pré-época e acho que se deve privilegiar o momento atual. E nesse sentido, acho que o Sporting fez boas contratações nos locais que precisava. Vamos ver se. Acho que algumas dessas contratações ainda não deram grandes certezas, obviamente, que também estamos a dia 4 de agosto, a época oficial ainda não começou para o Sporting, claro. Mas vamos ver. Agora, o grande problema do Sporting é mesmo, obviamente, que para além de algumas nuances táticas, se calhar a esta altura, que sendo já o Amorim cá há alguns anos, se calhar com outro treinador mais experiente já teriam sido corrigidas, mas acho que o grande problema nesta altura do Sporting é mesmo o ataque, porque apesar do Pote estar num nível muito melhor esta época e estar num melhor rendimento do que esteve a época passada, pelo menos nos amigáveis, lá está, mas amigáveis contra equipas de bom nível, obviamente que se tem de ter a preocupação de mais soluções para o ataque, visto que o Paulinho tem uma aversão ao golo, e que o Slimani, que era o nosso melhor avançado o ano passado, está fora. Portanto, não sei. Rocha, o que é que achas? Por acaso até acho estranho dizeres que não estás muito confiante. Achei que o sentimento seria outro. Acho que o Sporting acaba por fazer um bom mercado, sinceramente. Lá está, ainda não vi nada do San Justo também, portanto não tenho grande coisa a falar. Do Franco Israel igual, não tenho visto muitos jogos do Sporting, mas dos que vi Morita a jogar muito, Trincão a jogar muito, o Rochinha acho que é uma boa aquisição também, e conseguiram o Pedro Porro ao Manchester City. A verdade é que o empréstimo acabava este ano e acabaram por conseguir contratar. Não quero imaginar como seria o Sporting tentar colmatar uma saída de Pedro Porro. Eu acho que seria das posições mais difíceis, e o Sporting iria se ver aflito.
Agora, obviamente, tem as saídas do Palhinha e do Sarabia, que acho que acabam por ser assim as mais importantes. O Palhinha já tinha vindo a perder o seu espaço para o Ugarte, precisamente. E o Sarabia, pronto, é daqueles jogadores que o Sporting sabia que não ia conseguir manter, seria muito difícil. Acredito que até vai ficar no plantel do PSG, já na Supertaça. No último fim de semana foi titular por causa da lesão do Mbappé e, portanto, sendo que é a primeira opção a seguir a Mbappé, acredito que fique no plantel. Veremos o que é que vai acontecer. Mas acho que acaba por ser um mercado equilibrado. Agora, é verdade, não tem assim uma grande contratação, acho eu. Porque não tem, porque Trincão é uma grande contratação. O Barcelona foi buscar ao Braga por 30 milhões. Agora é um jogador que não andava a jogar muito no Barcelona, depois foi para o Wolverhampton. É um jogador que acredito que moralmente não esteja assim muito bem. E acho que Morita, apesar de ter sido por uns meros 4 milhões, penso eu, acaba por ser assim a melhor contratação. Estavas a dizer que querias que ele jogasse logo pelo Ugarte. Acho que esta posição tem andado a ser, não sei se das mais fortes, mas ao mesmo tempo das mais ingratas no Sporting. Porque há duas épocas, na época em que o Sporting foi campeão, o Palhinha era dos melhores jogadores do Sporting. Na época a seguir, o Ugarte apareceu, por favor, Palhinha para o banco, o Ugarte está a jogar muito. E agora parece que o Ugarte também já não é suficiente e que o Morita pode pegar no 11 titular. Obviamente para o Sporting isso acaba por ser positivo. Já para não falar da situação de Daniel Bragança, que é uma constante nessas 3 épocas que mencionaste. Pois, isso também é verdade, e agora está lesionado, não sabe quando é que volta, não é? Mas é uma lesão de bastante tempo, e portanto, mas lá está, é positivo para o Sporting, obviamente, é uma posição onde a qualidade está garantida, e concordo contigo na parte do ponta de lança, acho que sem dúvida é onde o Sporting vai acabar por ter mais dificuldades ao longo da época, acho eu. A novela Slimani não foi nada boa para o Sporting, mesmo nada. E em termos de pontas de lança em si, só tem o Paulinho, e mesmo assim é só na teoria. Acho que aquele miúdo que vocês têm, o Rodrigo Ribeiro, O Rodrigo também, Ribeiro, que na pré-época até jogou menos do que o Chermiti, por exemplo. pronto, Portanto, acho que não está preparado, sem dúvida, para pegar no Sporting. Veremos ao longo da época. Agora já se sabe que o Paulinho não é um ponta de lança, pode ser um falso 9 se quiserem. E portanto, dos outros jogadores todos, um destaque para o Pedro Gonçalves, que tem vindo a jogar melhor nesta pré-época. Acho que a última época dele foi para esquecer. Veremos se vai voltar ao seu nível do ano do Sporting campeão. Isso seria bastante positivo, porque acredito que com o Pedro Gonçalves os problemas do ataque do Sporting possam ser diminuídos. Acho que isso vai fazer toda a diferença. pois, eu percebo o que queres dizer, mas a partir do momento em que uma individualidade tem de compensar problemas de tática de coletivos, digamos assim, eu acho que já há um problema maior. Mas por acaso falaste do Rochinha, que foi um jogador que me passou há pouco. Rochinha, quando foi anunciado, não, lá está, tipo, sabia que era um jogador de destaque no Vitória e foi uma oportunidade de negócio, tendo em conta que o Vitória não está nas melhores circunstâncias financeiras. E foi uma oportunidade de negócio para ir buscar mais uma solução para o ataque, que era, pronto, visto que o Giovane vai sair, que o Tabata também é meio que incerto, apesar do bom rendimento dele, a meu ver, e o Rochinha na pré-época também não tem desiludido, portanto vamos ver o que é que pode sair daí. Gil, o que é que achas da situação do Sporting? Olha, eu vou pegar exatamente para onde o Rocha terminou, que é precisamente um dos maiores reforços do Sporting para esta época, na minha opinião, é o Pedro Gonçalves. Aliás, o Sporting ainda está a tentar garantir esse reforço, está a tentar pagar os 50% do passe que ainda lhe falta, por 15 milhões, ou lá o que é, ainda está a tentar garantir o resto do Famalicão reforço. estava a pedir 8 milhões por 40% do passe aí há uns dias. Pronto, Vocês mas pagaram parece- quanto pelos outros 50 já agora? Os outros 50 acho que foi coisa de 6 milhões e 6, não é? meio, se não me Foi 6 engano. milhões e Uma coisa meio, assim. pai. Se na altura isso já deu polémica do Pote ir por 50% por 6 milhões,
pagarem 8 e tal por 40% ainda vai ser pior. Mas acho que, Mas ele obviamente, está que o mais Famalicão. valorizado. Exato, obviamente que o Famalicão está a esticar um pouco a corda, porque lá Não, está, eu acho bem, é um dos maiores sinceramente. ativos deles, obviamente. Só Claro. que na altura o Pote tinha pouca, não digo nenhuma, porque já tinha mostrado qualidade, mas tinha poucas provas dadas na Liga. Agora já foi melhor marcador, já tem outro papel no Sporting. Pronto, vamos Sim, ver e se dá para mesmo depois da negociar. época passada, que foi desastrosa para ele, quer dizer, não foi a época toda, foi ali a partir de uma certa altura, que foi um bocado desastrosa a época dele. Mas mesmo assim acho que esta pré-época está a voltar a fazer a sua cotação subir. E acho que é isso mesmo que quer o Famalicão, quer vender pelo máximo possível. Não posso censurar porque é o que os clubes tentam sempre fazer. Pronto, então o Pedro Gonçalves, o Pote, contratou o Santos Justo, que pronto, é como vocês disseram, eu não vi nada, então os sportinguistas acredito que tenham visto vídeos e imagens, mas eu então não vi nada do jogador, não faço a mesma ideia, dizem que ele é rápido. Se realmente for um central rápido, acho que é importantíssimo para a tática do Sporting, para a tática de Ruben Amorim. Epá, mas o Lembro-me, Ilori também era rápido, Gil. pronto, rápido, e melhor que o Ilori, acho eu. Quer dizer, eu espero que não seja, mas deve ser. Pronto, eu lembro-me, por exemplo, ano passado, quando o Sporting jogou com o Benfica, que o Benfica ganhou 2-0, o último jogo. Lembro-me perfeitamente do primeiro gol do Darwin, em que o Neto é completamente batido em velocidade, aquilo nem deu nada. Isto para dizer o quê? Acho que o Sporting precisa de um central rápido, especialmente numa das laterais. Eles jogam com um sistema de 3 centrais, precisam ou do lado esquerdo ou do lado direito de um central mais rápido. Se calhar mais do lado direito, que do lado esquerdo está o Gonçalo Inácio, que também não é lento. Depois o Rochinha, como vocês já disseram, acho que é um jogador de plantel, acho que é um jogador de segundas linhas para rodar, é importante nas equipas, e pelo valor que foi, parece-me um negócio aceitável. Acho que se coaduna mais ou menos com a sua qualidade. Depois o Morita, que vocês concordaram mais ou menos que seria o grande reforço do Sporting esta época. Vi pouco do Morita, para ser sincero, mas o que vi pareceu-me um bom jogador, pareceu-me dar perfeitamente para aquilo. Não sei se será melhor que o Ugarte, não vi o suficiente. O Ugarte é bastante completo, na minha opinião, excelente médio, com raça, com um poder de choque. O Morita também não vi suficiente, mas pareceu-me também ser desse estilo. Também pode jogar a 8, penso eu, ou não? Ou é só mesmo a 6? Não, pode jogar a 8 também, é completo esse ponto. A questão é que não há bem um 6 e um 8 no Sporting. Há ali dois jogadores que Sim, é partilham o meio duplo campo. pivô. Sim, exato. Sim, sim. Pronto, mas o que eu estou a querer dizer é com um bocadinho mais ofensivo. Não sei, imagina pôr o Ugarte e o Morita, os dois a jogar, se isso poderia ser possível. Mas pronto, tem lá o Mateus Nunes para isso. O Mateus Nunes é titularíssimo. Não faria sentido estar a colocar esses dois, a menos que o Mateus Nunes estivesse lesionado, o castigado. Depois o Trincão, é como vocês disseram, acho que é um bom jogador. Acho que estas duas últimas épocas não foram as melhores para ele, não pôde mostrar muito no Wolves, então acho que ainda foi pior que no Barcelona. No Barcelona ele ainda jogou bastante, ainda marcou uns golos, no Wolves menos, mas de qualquer forma é uma boa contratação. Pelo que eu vi do Sporting este ano, acho que ainda não está a brilhar ao nível que eu esperava. Ainda não está a jogar ao nível que eu esperava, mas vamos lá ver se o Ruben Amorim com o tempo consegue colocá-lo a jogar da forma que ele quer, melhor. E não sei se me estou a esquecer de algum. Acho que não. O Frank Israel, por lá está, também visto pouco. Sim, sim, sim. Pois o Frank Israel, que vai começar agora a época a titular logo em Braga. Vamos lá ver o que é que acontece. Pois, exato. Vamos ver. Lá está, não dá para tirar grandes ilações sobre a prestação dele numa pré-época, mas vamos lá. Agora, sobre o Benfica, que hoje faz precisamente 3 anos desde o último título conquistado a nível de futebol do Benfica, 3 anos de um mau resultado para o Sporting. O Benfica está muito diferente da época passada, acho eu. Novo treinador, novas ideias, melhores reforços e acho que mais pensados acima de tudo. E pelo que acho que é unânime dizer que teve a melhor pré-época dos três grandes, acho que é factual. Não sei se E será assim tão unânime dizer isso. pronto, mas já Acho a que a dizer, época do Porto também foi muito boa. Do Sporting também, mas acho que a do Porto talvez tenha sido melhor do que a do Sporting e estaria mais ou menos ali, mais ou menos taco a taco com a do Benfica, mas sim.
Certo. Mas lá está, é o único clube onde temos alguma prova. Aliás, o único clube não, que o Porto também já jogou a Supertaça. Portanto, o Sporting é a única equipa que ainda não tem material em termos de jogos oficiais até agora. O Benfica, tanto o Porto como o Benfica já têm. E lá está, a partir disto, Gil, o que é que achas da situação atual do Benfica? Certo. Então, vou começar por nomear um dos reforços mais importantes que eu considero para esta época, que é mesmo o treinador Roger Schmidt. Ao contrário dos outros dois clubes aqui representados, o Sporting e o Porto, que não mudaram de treinador, acho que a contratação de Roger Schmidt é logo uma mudança de paradigma no Benfica, uma mudança total, já que deixámos de apostar num. Para já, é a questão de ser um treinador estrangeiro. Nós não tínhamos um treinador estrangeiro desde 2000 e qualquer coisa, com o Kike Flores, já para aí há uns mais de 10 anos que não tínhamos um treinador estrangeiro, portanto é uma mudança radical. Acho que as ideias do Roger Schmidt são perfeitamente adaptáveis ao Benfica, são perfeitamente bem recebidas pelos adeptos e acho que são ideias modernas do futebol, um futebol ofensivo, pressionante, bastante acutilante, logo de tentar roubar a bola, pressão altíssima. Acho que é um futebol que agrada a qualquer adepto, não só do Benfica. É o futebol positivo. E depois disso contratámos também alguns jogadores importantes, na minha opinião, jogadores uns melhores, outros piores. Por exemplo, Enzo, para mim é das melhores contratações do Benfica, se não mesmo a melhor esta época, esta pré-época até agora. É um jogador, é um craque, já deu para ver, um médio com um excelente toque de bola, qualidade de passe, visão de jogo, é bom fisicamente, ou seja, vai bem nos duelos físicos, recupera bastantes bolas, remata bem de meia distância, como se viu agora neste jogo contra o Midland, um excelente gol de fora da área. Pronto, é um craque, já se sabia, via-se no River Plate que era, várias equipas andaram atrás dele também, Milan, Wolverhampton, estou-me a lembrar, e o Benfica conseguiu contratá-lo, bater a sua concorrência, e para mim uma contratação, até em termos financeiros, excelente, 10 milhões, por um jogador destes, claro que mais 8 milhões em objetivos, mas 10 milhões fixos é um roubo, na minha opinião, para um jogador destes. Em seguida, contratámos também o David Neres, que para mim é talvez o segundo melhor, ali a par com o Enzo. É outro craque, não há assim grandes dúvidas, já se via no Ajax e confirmou no jogo contra o Midland, 2 assistências, partiu tudo na primeira parte. É um jogador rápido, com um bom drible, boa técnica, bom remate também, excelente cruzamento, era uma coisa que já não via no Benfica há muito tempo, era um jogador a saber cruzar. Contratámos também quem é que nós contratámos? O João Vítor. Não vimos ainda. O João Vítor é um defesa rápido, pelo que dizem. Parece uma boa contratação, que o Schmidt também pedia um defesa rápido. Contratámos o Bá, também, que é um bom lateral. Na primeira época viu-se bem, um excelente lateral, até na minha opinião, se calhar poderia estar até a jogar a titular agora. Apesar de compreender que o Gilberto tem mais tempo de casa, e se calhar está mais adaptado, portanto imagino que seja ele o titular por causa disso. Mas acho que o Bá vai estar a passar à frente do Gilberto e não demorará muito tempo. Também é um lateral bastante ofensivo, muito rápido, forte fisicamente, com bom remate também, bom cruzamento. Aliás, fez duas assistências e 2 golos na pré-época, vale o que vale, é a pré-época, mas é excelentes indicadores. E contratámos também o Ristich para a lateral esquerda. Teve lesionado para a época, não deu para ver muito, mas acho que é um jogador para rodar o plantel. Não é um jogador titular para entrar de caras. Claro que se o Grimaldo sair, se calhar teremos de ir contratar outro lateral esquerdo para ser titular, mas acho que o Ristich sinceramente está perfeitamente para suplente. E mesmo para jogar em jogos mais importantes, acho que apesar de não ter a mesma qualidade do Grimaldo, é um bom reforço. O Musa parece-me mais ou menos à semelhança do que foi se calhar o Rochinha, também um jogador de plantel, uma oportunidade. O Musa também tem qualidade, viu-se ano passado no Boa Vista, 5 milhões por ele, talvez tenha sido se calhar um bocadinho mais, mas logo se vê, ele irá mostrar durante a época o quanto vale. E
O Florentino, que não é bem um reforço, é um regresso a casa, depois de 2 anos de empréstimos, não sei por onde, que não correram bem. Não sei como é que os treinadores anteriores, tanto o Jorge Jesus, especialmente o Jorge Jesus, na realidade foi ele que despachou nas 2 épocas o Florentino. Não sei como é que o Jorge Jesus não quis sequer ter o Florentino no plantel, não compreendo. É um jogador intenso, um jogador que ocupa bem os espaços, corta linhas de passe, e agora com o Roger Schmidt tem aprendido também a sair melhor a jogar, a fazer passos mais verticais, o que é importantíssimo para este estilo de jogo. Olha, concordo contigo em praticamente tudo o que disseste. Eu acho que, lá está, eu acho que para além desse principal reforço que é Roger Schmidt, que é, lá está, é uma mentalidade diferente para além da portuguesa, se calhar há defeitos do futebol português que ele ainda não tem em conta, e acho que o maior choque vai ser quando ele tiver de jogar contra autocarros em Aroca ou na capital do móvel. Vá, Pois acho que isso já amanhã vamos provar um bocadinho disso. vamos ver, é porque lá está, o Rogers vem de um campeonato que é o campeonato holandês, onde existe de facto cultura desportiva, ou seja, o 18º colocado, agora por acaso não tenho certeza se é o campeonato holandês tem 18 equipas, mas vá, o último colocado está a jogar, ou tenta jogar no máximo possível de olhos dos olhos, ou com o Ajax, ou com o PSV, ou com o Feyenoord. Isto aqui não acontece, amigo. Isto aqui é muito pior. Portanto, lá está, e ainda bem que é um treinador de futebol ofensivo, ideias diferentes para o Benfica, de aposta nos jovens, e lá está, e percebeu-se logo que ele mal chegou cá, e criticou-se muito o facto do Benfica levar para aquele estágio em Inglaterra uma catrafada de jogadores, mas percebeu-se que ele não queria queimar com base em ideias que se tinham feito antes, ou seja, quis levar o Pizzi, quis levar o André Almeida, quis levar o Meite, quis levar todos para ver com olhos dele e analisar com a opinião dele, no fundo, formar a sua opinião. E acho que isso é positivo e é uma mentalidade diferente, e acho que isso já fazia falta ao Benfica. E lá está, eu acho que o principal reforço, para além de Enzo Fernandes, que para mim não fica cá mais de um ano, de David Neres, com uma oportunidade de negócio incrível, é mesmo Florentino, que já na época do Bruno Lage tinha sido uma peça fundamental na segunda metade da época, com a lesão do Samaris também, e com a questão do Gabriel de ir decaindo a certo ponto. Eu acho que o Florentino é mesmo. Já tinha sido importante na altura, já estava identificado com o Benfica. Depois apareceu o Jorge Jesus a fazer Jorge Jesusadas, coisas que não se percebem, enfim. E agora é um excelente reforço. Obviamente que agora também o adepto do futebol português é muito extremo. Agora temos o Florentino, o Weigl é para despachar, o Weigl nunca fez nada pelo Benfica, nada, é horrível, tchau. Também não é bem assim. O Weigl, na minha opinião, foi o melhor jogador do Benfica nos últimos 2 anos, se calhar para a do Otamendi. E lá está, acho um pouco ingrato o que lhe estão a fazer. Apesar de, acho que Florentino e Enzo e pronto, e João Mário à frente é o meio campo que melhor funciona do Benfica agora. Consigo concordar com isso, apesar de achar Weigl superior a Florentino, também tem já outra experiência internacional, digamos assim. E acho que esse é mesmo o principal reforço. Para além disso, eu acho que um ótimo reforço também foi Rui Pedro Brás, que no primeiro ano em que esteve cá não se percebeu muito bem qual é que era a política de transferência. Também é óbvio que isso também está muito preso com a direção, mas ele é diretor do futebol, acho que é esse o cargo dele, diretor da parte do futebol, e pronto, assume mais essa responsabilidade. No primeiro ano que teve cá foi muito Cavani, pouco do resto, era depois, e o resto era mesmo Meitês e coisas assim. Agora este ano parece uma coisa mais pensada, é dispensar de forma vá permanente quem não está cá a fazer nada, não é emprestar o Pizzi, é vender o Pizzi, não é emprestar aquele, é vender aquele. Desculpa lá interromper, Diz. mas na primeira época, por acaso, tenho de discordar um bocado contigo. Tu disseste que era Meitês e assim, mas na primeira época do Rui Pedro Brás foi há 2 anos com o Jesus, não foi? Quando o Jesus veio. Ou foi na passada? Aliás, o Cavani é que não foi com ele que ele estava a comentar o Cavani N vezes na TV, exatamente. Pois, então foi a Mas época passada, exato, não foi. pronto, Não foi, mas sim, sim. foi a época passada. E aliás, apesar de tudo, conseguiu ir buscar o Darwin, que lá está. Não acho que seja o Deus que os benfiquistas fazem dele, mas acho que é indiscutível dizer que foi um ótimo investimento do Benfica. Comprar um jogador por 20 milhões e vender por 70, 75 mínimo, acho que não há aqui discussão nenhuma. Pergunta aos adeptos de Liverpool. Pronto, ok. E pronto, e acho que tem havido uma política de transferências mais pensada no Benfica, e acho que isso também é muito importante quando se está a pensar um projeto, e acho que o Benfica está no rumo certo para voltar a ser competitivo e tentar quebrar um pouco com esta discussão que foi os últimos 3, 4 anos, que era só Porto Sporting,
E acho que está num bom caminho, mas lá está. Acho que o Roger vai ter um choque de realidade com o campeonato português. Nem é tanto com a questão europeia, que acho que o Benfica aí, em primeiro lugar, acho que chega à fase de grupos da Liga dos Campeões facilmente e acho que aí até vai fazer uma boa figura. Pelo menos o futebol que o Benfica está a praticar vai nesse sentido. Agora, contra equipas de cá, é que eu acho que isso não vai ser assim tão fácil. Rocha, a tua opinião? Como estávamos a falar disso há pouco, acho que o Benfica foi o que fez a melhor época, também por uma razão diferente. Acho que enfrentou clubes de uma qualidade superior. O Porto andou muito a brincar com a malta da Primeira Liga, da Segunda, inclusivamente, e portanto acho que não teve assim grandes provas de fogo. E o Benfica, obviamente, tinha de se preparar para um playoff da Champions e, portanto, tinha de enfrentar clubes com mais qualidade. Se calhar começo por essa parte até do playoff, da situação do Benfica. Acho que o Benfica nesta primeira mão demonstrou que está realmente com uma qualidade muito superior à época passada. Os reforços que vão ser quase todos, ou melhor, quase todos, não vou exagerar, mas os mais importantes vão ser todos titulares, ou seja, não foram reforços que o Benfica teve de gastar algum dinheiro para os evoluir e depois sim tirar o melhor proveito deles. Acho que David Neres e Enzo são dois jogadores que vão ser dos mais importantes do Benfica esta época. Acho que o Midtjylland também não é assim a melhor equipa do mundo para o Benfica provar a sua qualidade, obviamente. É uma equipa que se viu que tem muitas debilidades. O Benfica marcou 4, mas eu até diria que as maiores debilidades do Midtjylland são ofensivas. Jogadores na frente com muita pouca definição. Veremos também como é que a defesa do Benfica se vai portar contra equipas de melhor qualidade nesse aspecto. Mas acho que ofensivamente o Benfica está muito superior, isso sem dúvida. David Neres e Enzo Fernandes são duas contratações acertadíssimas. Lá está, o Benfica tinha gasto 20 milhões com o Everton e agora vai buscar David Neres por 15 e é completamente diferente. O Everton pode ser muito bom, mas se calhar é muito bom no Brasil e é muito bom no Campeonato Brasileiro. O David Neres tem qualidade de liga holandesa e agora do Shakhtar. E portanto é uma realidade completamente diferente. São clubes que jogam Champions, são clubes que estão habituados a ser quase sempre campeões nas suas ligas e que estão habituados a jogar contra os melhores do mundo e portanto isso faz toda a diferença no momento de adaptação à Liga Portuguesa. Isto no caso de jogadores mais atacantes. No caso do Enzo é um tipo de jogador que o Porto também contrataria, e isso acabou por se falar algumas vezes, porque principalmente estes jogadores da Argentina acabam por se dar bastante bem em Portugal, porque há muitos treinadores que procuram este tipo de características, jogadores que jogam, que defendem bem no 1 contra 1, que são muito físicos, com muita raça, bom remate de meia distância. E portanto são jogadores que acabam por se dar bem e que não precisam de muita adaptação. E portanto acho que são dois jogadores que o Benfica não poderia ter acertado melhor. Quanto ao João Vítor, ainda não vi grande coisa, é um central também vindo do Corinthians. Veremos também que espaço é que ele pode encontrar no Benfica. Agora neste último jogo foi Otamendi e Morato titular, se não me engano. E portanto o Benfica foi, não é? E portanto o Benfica ainda tem o Vertonghen no banco. O Roger Schmidt está a usar dois centrais e não três, como na época passada utilizou o Jorge Jesus. E portanto acho que o Morato vai acabar por ter um pouco mais espaço. O Vertonghen está cada vez mais velho, o Otamendi também. Veremos se o Benfica até não acaba a época com o Morato e o João Vitor a titulares. Veremos também como é que... E não esquecer a questão do Lucas Veríssimo. Pois, exato, que não sabe quando é que vai voltar. Também teve uma lesão grave, acredito que vai ser por volta de janeiro. Veremos também. Não é? Acredito que, obviamente, para mim o central de maior qualidade que o Benfica tem. Agora, a parte física, depois de uma lesão de quase 1 ano e meio, 2, nem sei,
é muito pesado para um jogador. Portanto, veremos como é que ele volta. Olha, desculpa lá, Rocha, só dizer uma Força. coisa. Se calhar o que eu vou dizer até é um bocado polémico, mas eu preferia ver outro jogador que não o Morato ao lado do Otamendi agora neste momento, porque apesar de Morato não ter comprometido até agora e estar até a jogar bem, acho que ainda tem falhas e lacunas gravíssimas. E quando forem equipas mais difíceis, se calhar vão se evidenciar mais. Isto pode ser muito polémico, se calhar ninguém repara Então, muito mas agora porque ganha. porias o Vertonghen? Vai para o TikTok, Não, vai para o não. TikTok esta. Não poria o Vertonghen. Então, Neste momento exato, teria de ser o Morato. Mas se calhar quando o João Vítor, ou o João Vítor, não sei porque não conheço, mas com o Lucas Veríssimo quase de certeza, acho que me passa à frente do Morato muito facilmente. O Morato parece-me que às vezes falha passos estúpidos, tem más abordagens, e acho que isso aí contra adversários mais difíceis vai-se notar mais, porque agora contra o Midland pronto, quase não existiram ofensivamente. Mas continua. sim. Não, percebo perfeitamente, sim. E lá está, é aquela questão que eu estava a falar há pouco, porque acho que o Midland não é uma equipa muito capaz ofensivamente, e portanto também veremos como é que a defesa do Benfica se comporta quando encontrar uma equipa mais capaz. Quanto ao Bá, ainda não vi muito dele. O Gilberto acabou por fazer uma boa época ano passado, e portanto acredito que também não vai sair muito facilmente um 11 titular, a não ser que o Bá prove que é bastante superior ao Gilberto. O estatuto acaba por ser por ter os seus valores, e portanto acho que é muito difícil. E depois contrataram o Musa ao Boa Vista, que é um ponta de lança, mas que acredito sinceramente que é muito difícil ter o seu espaço, a não ser que o Gonçalo Ramos vá sair. Acho que o Henrique Araújo e o Yaremchuk estão muito à frente do Musa. O Henrique Araújo, principalmente, acho que pode explodir esta época, ainda mais se o Gonçalo Ramos sair, que ainda é uma indefinição. Se não sair, acredito que seja o ponta de lança titular do Benfica. E o Yaremchuk e o Henrique Araújo serão os habituais suplentes. Um overall do plantel do Benfica, acho que está completo. Acho que Roger Schmidt recuperou jogadores que no fim da época passada poderia-se não acreditar que jogariam o que estão a jogar esta época. O caso do Florentino acho que é o mais evidente, e acho que é o que não jogou tanto nas épocas passadas, mais por culpa do treinador. Acho que o Florentino nunca lhe desapareceu a qualidade. Acho que nunca teve uma quebra de confiança no sentido do que ele continuava a dar ao jogo. Poderia estar triste por não jogar, desiludido, mas acho que isso nunca passava para as suas exibições. Uma história diferente do que com João Mário e Rafa, penso eu. João Mário, a época passada quase toda, e Rafa no fim da época, onde se via que era um jogador que já não tinha a mesma motivação. E portanto acho que esses três jogadores, Florentino, João Mário e Rafa, foram muito bem recuperados pelo Roger Schmidt. Outro que se falou muito que queria sair também por problemas foi o Grimaldo, acabou por não sair até agora, veremos se assim vai continuar. E portanto acho que o Roger Schmidt, concordo com o que o Gil disse, acaba por ser o principal reforço do Benfica, sem dúvida. Porque não só foi buscar os jogadores certos, como recuperou os jogadores certos e os jogadores para as posições que o Benfica precisava. E portanto acho que o Benfica vai ser sem dúvida alguma superior à época passada. Pronto, e assim fechamos. Força, diz Gil. Só uma coisa para fechar, que eu na minha intervenção não falei de saídas, passou-me completamente ao lado as saídas do plantel do Benfica, mas eu vou só falar das que eu acho que ainda são necessárias. Acho que é necessário despachar Gil Dias, Diogo Gonçalves e oferecer Meite. O André Almeida acho que pode lá ficar como um ajudante ou como um encorajador dos miúdos e receptor dos miúdos à equipa principal, e acho que falta só talvez um médio. Acho que aquele dinamarquês, não, aquele jogador do Feyenoord, o Frederik Aursnes, lá como é que se diz, acho que já está quase fechado, e depois acho que falta um extremo também, mas de resto acho que o plantel está fechado. Certíssimo. E assim fechamos a pasta de três grandes. E se calhar
convinha de demorar e investir um pouco mais de tempo em tudo o que não seja os 3 grandes da Liga, mas o podcast também já vai longo. Portanto, vou-vos perguntar qual é que acham que foi a equipa que melhor se reforçou e melhor está preparada fora 3 grandes na nossa Liga. E posso começar a ouvir que eu já fui ver um jogo desta equipa este ano e se calhar até foi isso que me convenceu. Que quem esteve atento às redes sociais de Spanenka viu que aí há coisa de 2 semanas andei a fazer uma tourzinha pelo norte e ver estádios e coisas, e foi giro. E fui ver o Vitória contra o Puskás Academy, e está bem que o Puskás Academy era um adversário de nível, muito mal, pelo menos comparando com a realidade do Vitória. Mas e estes jogos também servem porque lá está, com vida e com coisas, se calhar depois passa-nos um pouco ao lado quem é que está em certo clube que não seja muito mediático, mas o Vitória até tem um plantel bastante completo, apesar de terem saído o ano passado jogadores muito importantes, ou melhor, comparativamente ao ano passado, jogadores muito importantes como o Estupinhã, Rochinha, Borevkovic, Rafa Soares, o próprio Bruno Duarte. Jogadores que nos últimos 2 anos a certo ponto tiveram toda a sua muita importância no Vitória, conseguiram ir buscar Villanueva, que era titular de Carlos no Santa Clara, Jota Silva, uma das maiores revelações da segunda Liga o ano passado, o Ogawa, que lá está, não acompanho muito a Liga Japonesa, mas pelo que tenho visto este ano também tem cumprido bastante bem, o André Silva do Aroca, que não foi, a única coisa que ele fez no ano passado não foi só marcar um bujardão do meio campo, foi, lá está, é um ponta de lança, um avançado, que já tinha dado bons sinais no Aroca e que encaixou muito bem no sistema agora do Vitória. Não sei até que ponto é que o Moreno, que está há pouco tempo, já alterou muitas das vitórias das ideias do Pepa. Não sei até que ponto é que isso já aconteceu, mas a questão é que o Vitória tem um modelo de jogo, e hoje até joga outra vez para estas eliminatórias da Conference League, até tem um modelo de jogo onde lá está, os jogadores se encaixam bem uns com os outros, e obviamente que o destaque vai para o André Almeida, que até ver ainda é jogador do Vitória e é um motor completo desta equipa. Portanto, eu acho que o Vitória, se tudo correr bem, pode vir a surpreender este ano. Rocha, qual é que é a equipa que achas que se reforçou melhor e que está numa melhor situação para atacar a nova época? Ora, foi uma equipa que nós discutimos aqui, foi uma das principais surpresas do ano passado, e que acho que se reforçou mais ou menos da mesma forma que o ano passado, e como acabou por correr bem, acredito que esta época também vai correr, que é o Estoril Praia. Reforçou-se muito nos restos, digamos assim, dos 3 grandes. Foi buscar o Morden Ndiaye ao Porto B, que é um médio defensivo que é muito bom, eu gosto bastante dele. Foi buscá-lo a custo zero, o Porto ainda manteve uma porcentagem, mas é um médio defensivo, na minha opinião, é bastante competente. Foi buscar o Siliki, que é um jogador que era do Rennes, que tem bastante, jogou bastantes anos na Liga 1, para aí 3 épocas pelo menos, com bastante regularidade, a fazer quase 30 jogos por época pelo Rennes, e portanto acaba por ser uma experiência que é certamente favorável para o Estoril Praia. Depois foi buscar ao Benfica B o Pedro Álvaro e o Tiago Araújo, um defesa central e um extremo, que são daqueles jogadores que o Benfica B, que eram titulares do Benfica B, e que estavam ali na iminência de subir à equipa principal, consoante os reforços do Benfica, e portanto acredito que vão ser bastante importantes para um Estoril. E depois destacar também o Gonçalo Esteves, que acho que pode acabar por pegar a titularidade. É um jogador que acabou por fazer alguns jogos na equipa principal ano passado do Sporting, embora tenha tido a sua maior participação no Sub-23. E depois ainda o Tiago Gouveia, mais um extremo do Benfica B, que também é um. Acho que é uma política de contratações e de empréstimos, no caso do Gonçalo Esteves e do Tiago Gouveia, que acaba por ser a mais correta neste caso e nesta equipa. Correu bem o ano passado e acredito que vai correr bem esta época. Muito bem. E Gil, é a equipa que tu achas que se reforçou melhor fora de 3 grandes? Olha, é engraçado porque foi precisamente o Estoril também que eu achei que foi a equipa que se reforçou melhor, à semelhança do Rocha. Pronto, não vou estar a perder muito tempo a falar dos jogadores que o Rocha já falou, do Tiago Gouveia, do Mor Ndiaye, do Gonçalo Esteves. Pronto, parecem-me todos excelentes jogadores para a realidade do Estoril. Acho até perfeitamente que o Tiago Gouveia poderia estar no plantel principal do Benfica, não como titular, mas como opção.
compreendo que o quiseram emprestar e acho que fizeram bem em emprestar ao Estoril. Mas vou falar do treinador, que também foi uma novidade, e que eu acho que faz parte desse leque de contratações bastante bem conseguidas, que foi o Nelson Veríssimo. E eu, como benfiquista, pude experienciar o Nelson Veríssimo durante bastante tempo, vários anos até, não só na equipa principal, como também na equipa B, e vou falar mais da sua experiência na equipa B, porque acho que a equipa principal não mostra exatamente o que é que foi o Nelson Veríssimo, ou o que é o Nelson Veríssimo. Acho que ele chegou ali com a pressão de conseguir resultados imediatos, com as questões todas familiares que teve, logo num jogo no Dragão, com um plantel desmotivado, pronto, com os benfiquistas no estado em que estavam. Acho que fez o melhor que podia e, portanto, não lhe guardo rancor nenhum, nada que se pareça. Até acho que fez um bom trabalho com o que tinha à disposição. Mas a sua experiência na equipa B, tudo o que ele fez, não sei se provavelmente vocês que não acompanham a equipa B do Benfica, não é? Mas os benfiquistas viram que a equipa B estava em primeiro quando ele saiu, acho que era em primeiro ou em segundo lugar da segunda liga, e jogava um futebol muito atrativo, muito diferente daquele que implementou na equipa A do Benfica, muito diferente. Um futebol que gostava de ter a bola, gostava de trocar passes, não era futebol direto, não era futebol de contra-ataque. Essencialmente lidava bem com jovens, uma coisa que também acho que é importantíssima e que o Estoril, por estar a contratar tantos jovens, se calhar é mais um aspecto para considerar e para, sei lá, para mostrar que o Estoril contratou bem e que vai ser uma equipa competitiva nesta Liga 2022-23. Certo, concordo com o que vocês disseram sobre o Estoril, lá está, vou continuar a preferir o Vitória, mas sim, parece que faz sentido no tipo de projeto que o Estoril começou ano passado, ou melhor, o ano passado não, já que tinha começado a segunda Liga e que está a manter para este ano também. E agora, para terminarmos antes das rubricas, vou-vos perguntar, para fazer uma pequena previsão sobre o top 5, portanto, campeão em lugares europeus e quem desce, portanto, Gil, podes começar tu. Mas queres top 5 por ordem ou só as equipas que eu penso que vão estar no top 5? Não, isso é por ordem, isso é doer, pá. Não. Ui, então, pela ordem, pá, em primeiro lugar, sinceramente, entre os três grandes, eu acho que está tudo ali muito taco a taco. Mas como eu sou do Benfica, acredito que este ano vai ser o nosso ano por ir ao Benfica a ser campeão este ano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, mais uma vez, acho que estaria tanto bem o Sporting como o Futebol Clube do Porto, mas eu vou colocar primeiro o Porto por causa da sua pré-época, que acho que foi melhor que o Sporting. Ligeiramente, não acho que tenha sido muito melhor, mas acho que foi ligeiramente melhor. E também pelo Futebol Clube do Porto nos habituar nos últimos anos a ser sempre o campeão ou segundo lugar. Mas claro, o Sporting, isto poderá não acontecer assim, não é? O Sporting em terceiro, não é? Depois, em quarto, o Braga, também acho que não há grandes dúvidas. E em quinto, estaria ali entre o Vitória e o Estoril, mas pela história do Vitória, acho que o Vitória em quinto, sinceramente. Depois, no fundo da tabela, é mais difícil para mim dizer. É verdade que as equipas que sobem são sempre as que estão mais próximas de descer. Isso aí é um facto mais ou menos adquirido. Quer dizer, não é um facto adquirido, mas é uma realidade que se verifica a maioria das vezes. Apesar de tudo, eu acho que o Arouca poderia estar num desses lugares de baixo. Acho que não teve assim um grande mercado de reforços, perdeu alguns, por exemplo, o Rocha, acho que era o Rocha que estava a falar no André Silva. Não, foste tu, pois é para o Vitória, sim. E talvez não sei, talvez o Casa Pia por ter subido e por ter perdido também um dos seus melhores jogadores agora quando subiu, não é? Exatamente, Rocha, os teus escolhidos. Ora bem, eu só no mercado assim muito deficiente do Porto é que não o poria em primeiro. Portanto, embora tenha muitas críticas a fazer, acho que ainda assim confio na força do Porto e por isso vou pô-lo em primeiro. Tendo em conta a diferença na qualidade do Benfica da época passada para este ano, vou pôr o Benfica em segundo, o Sporting em terceiro. Ainda não vai ser desta que o Braga entra no top 3 e, portanto, ponho o Braga em quarto lugar
Eu acredito que pode haver uma surpresa no quinto lugar. Não sei bem que clube, acredito que nem Vitória nem Estoril, porque acho que é sempre mais interessante uma liga portuguesa assim com uma equipa a surpreender. Quem sabe um Rio Ave que venha renovado da segunda liga. Posso deixar aqui esta aposta. Vou mesmo pôr Rio Ave em quinto lugar, como assim a surpresa do campeonato. Em posição de descida, vou pôr o Arouca. Acho que, embora o Casa Pia tenha perdido o Jota, que é um jogador de enorme qualidade para o Vitória, mesmo assim acho que se vai acabar por manter, e portanto não os vou pôr. E a acompanhar o Arouca vou pôr o Vizela, e é clube, para dizer o clube playoff também. Acho que vou pôr o Chaves. E portanto um Chaves no playoff e Arouca e Vizela a descerem diretamente. Muito bem. E para mim, eu, à luz do dia de hoje e do que temos hoje, e também com base no mês que eu tenho depois de ver a pré-época de cada um dos grandes, eu punho o Benfica em primeiro, em segundo o Sporting, em terceiro o Porto, porque acho que isto lá está, a rezar muito a Sérgio Conceição e esperar que ele faça milagres, acho que um dia há de correr mal, portanto vamos ver. Em quarto o Braga, sim, acho que aí não vai haver grandes surpresas, e em quinto o Vitória. Concordo com o Rocha, acho que é sempre mais interessante quando um Gil Vicente ou quando um Rio Ave acabam em quinto lugar. Só que eu acho que, por exemplo, o Gil Vicente até manteve uma boa base da equipa do ano passado e até investiu bem. Só que lá está, com esta coisa das pré-eliminatórias, Santa Clara o ano passado também sofreu um pouco com isso, apesar de ter uma boa base, perde-se logo aqui um momento inicial da época, que pontos que contam lá no fim, no fundo. E a descer, acho que Casa Pia perdeu ferramentas importantes e não sei até que ponto é que as conseguiu renovar. Depois eu acho que o Portimonense vai a playoff. Estou com um pouco com esse feeling. Eu acho que isto de. Era uma das minhas equipas também. Eu nem falo tanto da relação com o Porto, obviamente que há muitas transferências que se calhar são baseadas nessa relação com o Porto, mas para além disso é uma grande relação com agentes brasileiros, lá amigo do presidente É a passado. autostrada Norte-Sul. Estou farto desses gajos, pá, digo já. Só nos fazem perder dinheiro. Pronto, exatamente. É a autostrada Norte-Sul, não é? Exato. E lá está, também há muito essa coisa de relações de agentes, amigos lá do presidente da SAD, e acho que isso também não é um bom projeto. E a outra equipa que acho que desce diretamente é o Chaves, que não, apesar de ter ido buscar um jogador aqui ao Benfica, que é o Santa Cruz, por exemplo, que ao Moreirense foi buscar o Steven Vitória, que já tem algum nome, mas não sei até que ponto. E foi buscar o guarda-redes, que foi o ano passado titular no Gil Vicente, isso é um bom reforço, que foi Ziga, não me vou atrever a pronunciar o apelido dele, e é um pouco por aí. Portanto, vamos às rúbricas. Rocha, se fizeres o favor. Blanco, estamos de volta às rúbricas, então qual é o teu facto? Muito bem, o meu facto, e já agora, fazer aqui um agradecimento público, porque não sei porque houve um fenómeno no verão, onde começaram a aparecer páginas de tudo e mais alguma coisa no Twitter. Coisas random, tipo eu acho que também vi, sim. Football Pictures that go hard, coisas de futebol meio random, Random facts. Pronto, e apareceram para aí umas 3 páginas muito boas de random football facts. Portanto, muito obrigado, vocês vão patrocinar a época toda do Spanenka. Muito obrigado. E apareceu lá uma sobre um caro velho amigo meu chamado Bas Dost, e como estamos no início da época também não dá para adaptar bem ao tema do episódio, que foi o Bas Dost, na altura em que esteve no Sporting, marcou 45 gols consecutivos de first touch, portanto só dar um toque na bola, ou era de cabeça, ou de pé esquerdo, ou de pé direito, só dava um toque, o que é bastante engraçado e também provava que o modelo do Sporting na altura girava um pouco à volta dele. O JJ na altura tinha admitido isso. E Rocha, passo para o teu momento cultural, sem esquecer que depois tens de passar para a rúbrica do Gil. Muito bem. Bem, a minha recomendação vai ser uma minissérie que acho que estreia hoje, que é a série do Arsenal, All or Nothing. Já se tem visto alguns clipes por aí que têm sido divulgados. Os mais famosos acabam por ser quando o Arsenal foi jogar em Anfield e o Arteta pôs o You'll Never Walk Alone a dar no treino.
para os jogadores se habituarem àquele ambiente de Anfield. Acabou por não resultar muito bem, porque perderam 4-0, mas ainda assim acaba por ser uma boa ideia. E depois também aquele um discurso do fotógrafo oficial do Arsenal, que no jogo anterior, no jogo antes do jogo do Tottenham, que o Arsenal assim acabou por ganhar, em vez do treinador foi o fotógrafo a fazer o discurso, um fotógrafo que é fã, como quase todos dos clubes, e que já estava no clube há 30 anos, e portanto acho que é uma série que, embora o Arsenal tenha tido uma época que acaba por não ter sido muito positiva, e eu acredito sinceramente que vai ser uma das surpresas deste ano, se calhar deviam ter feito a época para este ano e não para a anterior, mas pronto. Ainda assim acredito que seja uma série que está bastante bem feita. Gil, a tua rúbrica. Obrigado. Vou estrear hoje a minha rúbrica. Decidi chamar-lhe Comentário da Semana. E que é essencialmente uma análise a um comentário, a um post, a um tweet, a qualquer coisa que alguém relacionado com o desporto, mais nesse sentido, tenha feito. Alguma declaração, algo do género. E para este episódio tinha duas opções que me pareciam importantes, mas como este se trata de um episódio de analisar o início da Liga e de prever previsões para o início da Liga, vou hoje falar de um comentário feito por Lourenço Coelho, do Benfica, aí há um tempo na Gala da Liga, no final, que teve a ver com o Benfica e estar mais atento ao que se passa fora de campo e a comunicar com mais veemência exatamente sobre isso e dando a sua opinião sempre. Isto aqui não para dizer que isto é a melhor atitude a tomar, na minha opinião, infelizmente, até é neste caso, porque a nossa liga, o nosso campeonato é muito mais em torno de quem faz mais ruído, quem faz mais barulho, quem acusa mais, quem suborna mais, suborna não, quem, peço desculpa, quem acusa mais, quem ataca mais, quem fala mais alto. Normalmente este é sempre o lema do nosso campeonato. E na minha opinião isto não pode ser esta a solução, apesar de eu achar que esta é a única solução que o Benfica tem para conseguir competir no campeonato, porque se repararmos bem, os outros dois grandes têm usado esta ferramenta vastíssimas vezes nos últimos anos. O Benfica não tem feito tanto uso disto. Infelizmente não gosto desta forma de ver as coisas e desta forma de atuar, mas parece-me que é a única forma do Benfica conseguir agir perante o que se vai passar. De certeza que este ano vai ser um ano muito violento na comunicação, quase de certeza. Já se está a ver, ainda nem começou o ano, já se está a ver picardias de todos os lados. Isto não é bom para ninguém, mas é a realidade e acho que temos de nos adaptar à realidade. Pronto, mas para terminar, gostaria era de apelar a que as coisas fossem diferentes e que se pensasse mais no que se joga dentro de campo do que propriamente nisto tudo que gira à volta que é o extra-futebol. Exatamente. Então viemos no ano passado onde num clássico no jogo do título foi o que foi, e por acaso eu e o Rocha até nos portámos bem no episódio a seguir e foi bom. Mas sim, pronto, concordo contigo. Acho que não há muito a discordar. O futebol português é o que é, mas devíamos e podemos mudar. Portanto, vamos ver como é que corre este ano. Também faz parte da nossa missão, não nossa, só o nosso projeto, mas também enquanto projetos independentes, seja projetos independentes ligados ou fidelizados a algum clube, ou projetos independentes que tenham representantes de vários. Acho que faz parte da nossa missão também contribuir um pouco para acalmar o futebol português, que os comentários do futebol português não é só CMTV, não é só Ligador, ou lá como é que se chama aquilo. Há também malta que gosta de falar do futebol e não de tudo que não envolve o futebol. E esperemos que este ano corra bem nesse aspecto. E lá está, é por isso que nós também estamos a criar mais iniciativas no nosso projeto para debater desporto e esperamos contribuir nesse sentido. Portanto, muito obrigado por terem ouvido este episódio de regresso. Nós estaremos cá para a semana mais uma vez. Vamos estando atentos às nossas redes sociais e, como nota final, dizer que Gil correu muito bem. Pá. Obrigado, gostei muito de estar aqui, senti-me perfeitamente com vocês e acho que foi um excelente primeiro programa, assim, para esta temporada. Exatamente, muito obrigado, João Malheiro. Portanto, muito obrigado por nos terem ouvido e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo, 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 golo!
Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta, chuta, chutou!